Olá pessoal, estamos juntos mais uma vez para mais um encontro, mais um vídeo. Lembrando a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, vá lá no YouTube, procura o canal Antônio Lima Braga Júnior, faça a sua inscrição, clica lá no sininho para que você possa receber as notificações. E todos os domingos nós estaremos postando vídeo, você pode acompanhar. Você que está no Facebook e nos acompanha, durante a semana tem a oportunidade de ler todo o capítulo que nós vamos falar no domingo, ok? Eu começo fazendo uma pergunta para você. Ser popular parece uma condição atraente, não é mesmo? As pessoas gostam de ser apreciadas, de serem bajuladas, mas até que ponto a popularidade pode ser salutar? Até onde ela realmente contribui para a nossa edificação. Hoje nós estamos vendo a segunda parte do 6º capítulo do livro de João. Lembrando que na semana passada nós dividimos o capítulo ao meio, porque ele era muito extenso e o vídeo ficaria muito grande. Esse capítulo trata Jesus como pão da vida, como nós vimos na semana passada. Jesus é o pão que alimenta o espírito. Ele dá o verdadeiro pão do céu. O povo judeu teve um privilégio, meus amigos, especial de se relacionar com Cristo encarnado e testemunhar alguns dos seus milagres. Contudo, muitas dessas pessoas fecharam o coração e recusaram-se a aceitá-lo pela fé. Quando Jesus disse que era o pão do céu, recebeu uma enxurrada de críticas. Eles viam Jesus apenas como um filho do carpinteiro, né, lá de Nazaré, pessoa simples. Como esse cara vai ficar falando essas coisas, né? Eles se recusaram a crer em Jesus como filho de Deus. E não podiam suportar a mensagem de salvação. Ainda hoje, muitos dizem que não pode crer em Jesus. Ficam procurando situações para desacreditar Jesus Cristo. Igualzinho naquele tempo. Na verdade, o que eles não podem é suportar a sua mensagem. E por isso, rejeitam o mensageiro. Ok? A murmuração daquele povo, por ocasião de Jesus dizer que era o pão que veio do céu, foi semelhante à murmuração dos israelitas, né? Lá no deserto, quando eles murmuravam contra Moisés e Arão. Está lá nos primeiros livros da Bíblia. Somente duas reações são possíveis diante de Jesus, se revelando o Filho de Deus. Você tem a primeira opção, que é ter fé ou a rejeição a ele. Não há meio termo, não adianta você crer em Jesus mais ou menos. Ou você crê, ou você não crê. São as duas possibilidades. No versículo 56 desse capítulo que nós estamos vendo, Jesus diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Essa mensagem pareceu chocante para aquele povo, né? Parecia canibalismo, né? Como assim, né? A ideia de beber qualquer sangue era repugnante para os líderes judeus. Entretanto, Jesus não estava falando de forma literal. Ele se referia à sua vida. E não estavam compreendendo, pois somente davam importância à matéria. O próprio apóstolo Paulo, lá no 1 Coríntios capítulo 11, 23 e 26, né, que é lido normalmente no culto de Santa Ceia, ele faz essa analogia usando a imagem do corpo e o sangue de Cristo, quando ele fala da Santa Ceia. Mas aquele povo não tinha essa compreensão. Eles estavam achando que Jesus estava falando do seu corpo carnal, a sua matéria. E aí ficaram escandalizados. Jesus foi extremamente duro em seu discurso. Aquelas palavras soaram fortemente ao povo.
Jesus então disse que se assim estavam se achando que estavam ficando chocados, imagina como quando ele fosse crucificado. Ele usou o termo, a palavra subir, né? Lá no versículo. Se os discípulos se escandalizaram com aquele sermão, qual que seria a atitude deles diante do Calvário, diante da crucificação, diante de tudo aquilo que Jesus passou logo depois? Jesus certamente era popular. Ele tinha competência para continuar a atrair as multidões. Milhares de pessoas o estavam seguindo. Ele tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães. As pessoas atravessaram o mar da Galileia com barcos, como nós vimos na semana passada. Jesus estava no auge da sua popularidade. Ali existia uma oportunidade de ser rei de maneira completa, com milhares de súditos. E o povo queria. Só que o povo queria um rei secular, um rei que fosse tirar aquele povo do domínio romano. Satanás já tinha inclusive tentado Jesus, né, antes com o atalho para o poder, está lá em Mateus 4, versículo 8 e 9. Mas Jesus, meus amigos, não se deixou levar pela popularidade. Ele preferiu ser duro em seus discursos. Hoje em dia, existem igrejas enormes, né? Cheias de pompas, repletas de pessoas. Você entra assim, você vê um monte de gente, de todas as religiões possíveis e imaginárias. Porque hoje é muito fácil você abrir uma igreja. Eu sou formado em contabilidade e sei muito bem qual a dificuldade de você abrir uma empresa. Mas para você abrir uma igreja é muito fácil. Então tem um monte de igrejas por aí, e de várias denominações, e algumas são cheias, repletas de pessoas, com muito luxo, com muito coral, com muita coisa. Os meios utilizados para enchê-las são aquelas que agradam o povo. Se o povo quer louvor, só existe louvor. Se o povo quer festa, tome festa. Se o povo quer fazer da igreja um clube será. A mensagem é colocada de lado. Jesus preferia ter somente os seus apóstolos a seu lado do que aquelas 5.000 pessoas vindo para satisfazer seus desejos pessoais e físicos. Uma pena que muitos líderes religiosos preferem igrejas cheias. Não estou aqui dizendo que nós não devemos evangelizar as pessoas. Oxalá que todos tenham oportunidade de salvação e sejam salvos. Mas não podemos achar que igreja cheia é sinônimo de prosperidade espiritual. Igreja cheia é sinônimo de prosperidade material. As igrejas contemporâneas têm tirado Jesus do trono e colocado o egoísmo, a ganância e tantas outras mazelas em seu lugar. Precisamos trocar o pregador. Não é isso que ouvimos hoje em dia? As igrejas evangélicas pedem outro pastor, a igreja católica pede outro padre, quando esses clérigos são duros e anunciam a verdadeira palavra. Se eles forem bonzinhos, eles ficam muito tempo ali. Mas se eles falarem a palavra como devem ser, certamente frases como essa, precisamos trocar o pregador, serão ecoadas dentro da igreja. Assim foi com o Senhor. A maioria do povo que estava ali foi embora. Jesus então pergunta para os seus 12: quereis vós também retirar-vos? Está no versículo 67. Pedro, que às vezes respondia por todos, já falou: Senhor, para quem iremos nós? Versículo 68. Na sua maneira direta de ser, Pedro, na verdade, respondeu para todos nós. Não existe caminho até a salvação. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então Pedro já respondeu por nós.
Vamos aprender com as escolhas de quem estava naquele local. Alguns optaram em abandonar Jesus, enquanto outros optaram em segui-lo. Não tente encaixar Jesus em suas expectativas. Siga Jesus pelos motivos certos. O motivo certo é a salvação da sua alma. Um bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, e que nós possamos hoje escolher os nossos representantes de uma maneira correta, para que nós não possamos reclamar no futuro. Bom dia.